Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando sempre direção espiritual e com a certeza que Deus tem estado conosco, suprindo as nossas necessidades, nos guiando pelo Espírito Santo e pela sua palavra, para que nós vivamos o melhor daquilo que ele tem preparado para cada um de nós. Então, que Deus abençoe de um modo muito especial a você e a sua família, que todos sejam agraciados pela presença de Deus e pela direção do Espírito Santo em Cristo Jesus. Hoje vamos meditar um pouco a respeito do texto do Evangelho segundo João, capítulo 11, a partir do versículo 1, onde fala da ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus. Lázaro, pela expressão bíblica que nós temos, era alguém um pouco mais próximo, querido de Jesus, e ficou enfermo, levando à morte. E aí muitas pessoas ficam indagando a respeito desta perspectiva de ser amigo de Jesus e como ele permite o sofrimento, como ele permite a dor, como ele permite a morte, como ele permite que estas coisas aconteçam, mesmo que sejam seus amigos próximos, mesmo que sejam aquelas pessoas que ele ama. Então vamos tratar um pouquinho desta questão e tentar elucidar um pouco mais dessa história de Lázaro. Aqui, hoje eu estou transmitindo exclusivamente pelo YouTube, né? Isto porque, dentro da perspectiva do Instagram, não é mais possível que eu faça as transmissões ao vivo, porque foram limitadas a 5.000. Somente as pessoas que têm 5.000 seguidores ou mais podem fazer transmissões ao vivo. Então, eu não posso mais fazer, porque eu não tenho esse número de seguidores ali no Instagram, mas quem sabe um dia a gente volte a fazer, se tiver esse número ou se eles mudarem as regras. O importante é que a palavra de Deus alcance o máximo de pessoas possíveis para que nós levemos a esperança, a paz, para que nós cresçamos em conhecimento e compreendamos sempre qual é a vontade de Deus em nossas vidas, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, João, capítulo 11, a partir do versículo 1, nosso texto ele diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são as 12 a hora do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeçará, porque nele não há luz. Isto dizia e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu,
e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, porque para creiais, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrer com ele. Chegando-se Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-o levantar-se, depressa a sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou-lhe Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já está há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, e tendo os seus pés ligados em ataduras e o rosto envolto em um lenço, então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus tinham vindo visitar Maria, e vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram um sinédrio e disseram:
que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Até aqui, o que está acontecendo aqui e por que tão é importante essa evidência da ressurreição de Lázaro? Nós temos muitos detalhes nesse texto e é claro que nós nunca vamos esgotar o estudo da palavra de Deus, a leitura daquilo que Deus quer falar conosco. Mas quando nós olhamos os detalhes desta história, nós observamos que Lázaro, Marta e Maria, que eram irmãos, eram pessoas próximas a Jesus. E isto era de conhecimento da sociedade. As pessoas sabiam que Jesus tinha um relacionamento próximo, um afeto, um carinho especial por esta família, porque a própria expressão deles, no versículo 3, aqui diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, Jesus, ele tinha um vínculo fraternal, ele tinha um vínculo de amor ali com aquela família. E ficando doente, precisando do auxílio, da ajuda de Jesus, as irmãs pedem para alguém chamar Jesus. Elas ficam cuidando do irmão e pede para alguém ir chamar Jesus, porque ela sabe que Jesus pode curar, Jesus pode restaurar. E esta é a primeira lição que nós temos que ter. Em todas as situações que nós vivemos, por mais difíceis que elas sejam, nós temos que ter em mente que o primeiro a ser procurado, nós temos que buscar Jesus. Nós temos que procurar Jesus, porque ele terá a solução para as nossas questões pessoais. Jesus fará com que nós tenhamos a solução dos nossos problemas. E isso é importante que nós compreendamos. Então, Marta e Maria, as irmãs, mandam chamar Jesus, pedem para Jesus irem ali. Porém, Jesus, ao receber essa notícia, e olhe bem aqui esses detalhes que João coloca no texto, porque o versículo 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o homem seja por ela glorificado. O Filho de Deus, né? A expressão Filho de Deus, como uma expressão messiânica, iria ser glorificado pela morte de Lázaro, pela enfermidade de Lázaro. E ele fala desde o começo: esta enfermidade não é para a morte. Se Jesus fala que a enfermidade não é para a morte, então por que que Lázaro morre? Jesus deixa claro que esta enfermidade é para manifestar a glória de Deus. Então, Deus tem os seus propósitos, mas também tem a sua maneira de fazer, o seu jeito de fazer. Ele teria que mostrar o seu poder para que todos ali crescem nele. Pelo menos aqueles que estivessem de coração aberto, de mente pura, que estivessem buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Então, Jesus recebe a notícia e já declara: esta enfermidade não é para a morte. O que acontece na sequência é que Lázaro morre, né? De fato, Lázaro morre, mas Jesus ele se encaminha ali para Betânia. A questão é que existe até uma confusão, porque os nomes são muito repetitivos na Bíblia, os nomes como Marta, Maria, Lázaro, Jesus, né, era um nome muito comum naquele tempo, porque tem significados expressivos. Então, muitas pessoas acabam confundindo até esta questão de quem são as Marias, de quem é Lázaro, se o Lázaro desse texto é o mesmo Lázaro que fala ali da parábola do rico que foi lançado para o inferno e o Lázaro que foi para o seio de Abraão.
se esta Maria que está aqui é Maria Madalena. Pelas indicações do texto que nós vemos, nós observamos que são pessoas diferentes, não são as mesmas pessoas. Até porque João faz questão de ressaltar que estava enfermo Lázaro de Betânia. Né? Por que de Betânia? Porque, claro, que existiam outros Lázaros em outros lugares, existiam outras Marias e outras Martas em outros lugares. E esta Maria, que é irmã de Lázaro, que é de Betânia, foi ela que enxugou os pés de Jesus com os cabelos. E muitas pessoas acabam fazendo a referência como se fosse Maria Madalena. Maria Madalena, aliás, é chamada assim de Maria Magdalena porque ela é da cidade de Magdala, né? E Magdala e Betânia ficam uma distância uma da outra de mais de 400 quilômetros. Então, elas não são do mesmo lugar, não é a mesma pessoa. Então, esta Maria e Marta, irmã de Lázaro, não é a mesma Maria, né, que é conhecido como Madalena, mas foi a Maria, né, irmã de Marta, que enxugou os pés de Jesus, que ungiu os pés de Jesus com bálsamo e enxugou com os seus cabelos, como uma expressão de compromisso dentro dos símbolos de Israel. Mas Jesus, ao receber a notícia, versículo 4 em diante, aqui do capítulo 11 de João, fala que ele foi ao encontro da família, ele foi visitar Marta e Maria. Porém, pela distância, que é muito grande, quando ele chegou lá, Lázaro já havia morrido, e não só morrido, ele já havia sido sepultado há 4 dias. E por que também esta ideia de tempo é importante para o texto? Porque existia na cultura local algo que falava que a pessoa, quando morria, o seu espírito demorava 3 dias para atravessar os portões do Sheol, ou do Hades, né, como era chamado ali o lugar dos mortos, os lugares que ficam os mortos aguardando a ressurreição. E depois que ele atravessasse esse portão, não teria como voltar, a não ser se o próprio Deus o trouxesse de volta. E é exatamente isso que Jesus espera. Jesus, ele espera o tempo da cultura local passar para que, ao ressuscitar Lázaro no 4º dia, não houvesse sombra de dúvidas que ele, de fato, é Deus. Porque somente Deus poderia trazer alguém que passou de 3 dias, porque o seu espírito já havia entrado no Sheol, segundo a crença que eles tinham. Então, somente Deus poderia trazê-lo de volta à vida. É por isso que Jesus fala que esta enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ou seja, essa expressão que Jesus usa aqui no versículo 4, que o que vai acontecer é para a glória de Deus, e ele, como filho de Deus, e a expressão filho que é colocado aqui, o huios theos, né, o filho de Deus, que é um filho da mesma essência do Pai, tendo o mesmo poder do Pai. E é por isso que os doutores da lei, os fariseus, né, detestavam quando ele usava essa frase, porque ele se igualava a Deus. Agora, ele mostrou a sua equalização a Deus, que realmente ele poderia fazer as mesmas obras de Deus, sendo Deus encarnado, quando ele traz Lázaro de volta pela ressurreição. Porque, afinal de contas, o que todos criam é que depois do 3º dia seria impossível trazer qualquer pessoa de volta, a não ser que fosse o próprio Deus. E é por isso que Jesus espera 4 dias para trazer Lázaro de volta, porque ao trazer, ele está mostrando para todos que ele é o Deus encarnado, ele é o Deus
provedor, ele é o Deus capaz de fazer todas as coisas, para ele não há impossíveis e a morte não irá segurar o seu poder e as suas intenções. E aí Jesus, ele no versículo 5 fala: ora, amava Jesus Marta e a sua irmã e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar que estava. Observem, ele ainda demorou 2 dias para começar a sua viagem e depois ele saiu para estar onde estava Lázaro e ali chegou 4 dias depois do sepultamento. O versículo 7, ele diz: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus, ele tinha feito alguns milagres, ele tinha pronunciado algumas palavras, feito alguns sermões em que não foi apreciado pelos judeus ali da Judéia. E eles quiseram apedrejar e matar Jesus exatamente porque ele se declarou filho de Deus. E se declarando filho da mesma essência, do mesmo poder, ele se declara igual a Deus. Então os judeus quiseram matá-lo. Ele saiu ali fugido, né, escondido daquela situação para não ser apedrejado, para não ser morto, mas agora ele está voltando para o mesmo lugar. Agora observem que aqueles que queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, agora vão testemunhar que ele realmente tem a mesma essência de Deus, que ele tenha o mesmo poder de Deus, porque ele é capaz de trazer uma pessoa do Sheol, do mundo dos mortos, para o convívio da vida com todos ali, as pessoas que o amam. Então, Jesus, ele chega no quarto dia, chegando no quarto dia, ele vai conversar primeiro com as irmãs, né? Mas ao receber a notícia, o texto fala aqui algo também que é muito importante, que nós não podemos passar, porque Jesus, no versículo 11, ele fala assim: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Veja que Jesus, ele faz uma relação da morte de Lázaro com um sono. Ele não fala que Lázaro morreu. Ele fala: Lázaro adormeceu e eu vou lá acordá-lo. Ele sabe que Lázaro está morto, mas, como nós observamos dentro da perspectiva bíblica, a morte, ela traz essa ideia de um sono e a ressurreição é o despertamento desse sonho, desse sono, né, que acontece ali. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Tessalônica, ele também traz a mesma ideia. E ele fala ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes ou sofram por demais como aqueles que não têm esperança acerca dos que dormem. Né? E ele está falando ali a respeito da morte. Então, a morte é sempre comparado a um sono em que Deus pode despertar. E também nós temos que observar que ao dormirmos é como se nós morrêssemos todos os dias e ao acordarmos nós somos ressuscitados por Deus para aquele dia, para uma nova vida, porque Deus nos considera útil para levar o evangelho com a nossa própria vida dentro do dia em que foi despertado. Então, você que foi despertado hoje, Deus te acordou hoje porque ele te considera importante, relevante para este dia e você tem a responsabilidade de representar o reino de Deus e a Cristo Jesus como cristão, sendo guiado pelo Espírito Santo. Todos os nossos dias que Deus nos desperta, eles são assim. Então, Jesus fala para os seus discípulos: ó, Lázaro adormeceu e eu vou lá despertá-lo. Mas os discípulos entenderam que Lázaro tivesse só dormido realmente, que não tivesse morto. E aí Jesus fala
claramente, né? O versículo 13 fala: Jesus, porém, falava a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono, porque sabe quando a pessoa está doente, vai dormir um pouco, descansar para retomar as energias, retomar a força, porque o sono faz parte do tratamento físico, do tratamento orgânico. A pessoa, quando está debilitada, ela dorme para que o organismo recupere as forças. Não é o caso de Lázaro. Lázaro morreu. Só que Jesus falou que ele adormeceu, os discípulos falou, bom, então se ele dormiu um pouco, ele deve estar melhorando. Daí Jesus fala claramente, Lázaro morreu, é o que ele diz aqui no versículo 14. Então Jesus lhe diz claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, vamos ter com ele. Olha o que Jesus diz, Lázaro morreu, eu me alegro de não ter estado lá, porque se eu estivesse lá eu teria curado, mas ele morreu e agora o milagre que vai acontecer, a ação de Deus vai ser muito maior, porque eu vou lá despertá-lo desse sono da morte, eu vou lá acordá-lo, eu vou trazer Lázaro de volta da morte para a vida, e isto mostrando a todos nós o que Deus fará conosco na ressurreição em Cristo Jesus, para todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo e o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas, Jesus irá despertá-lo, Jesus irá ressuscitá-lo para a vida eterna. Na volta de Jesus, ele irá ressuscitá-lo para a vida eterna. Aqui em Lázaro, ele só dá uma amostra do seu poder e que ele realmente é capaz de fazê-lo. E fará, porque ele não deixará de cumprir a sua promessa. Então, o que nós temos aqui? Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E aí vem o que eu já falei, né? Esse tempo é importante porque havia a cultura de que até o 3º dia o espírito, o fôlego de vida poderia voltar ao corpo da pessoa e ela poderia reviver. Mas do 4º dia em diante, as portas do Sheol estariam fechadas, a porta do Hades estaria fechada. Hades é a expressão grega da palavra Sheol, quer dizer a mesma coisa, o lugar dos mortos. Então, o portão estaria fechado e somente Deus poderia trazer de volta. E aí, Jesus vai, manda tirar a pedra que é colocada na frente do túmulo, e aí a irmã de Lázaro já fala para Jesus, fala, mas, Senhor, o senhor vai mandar tirar a pedra, ele já foi sepultado há 4 dias, já está cheirando mal. E Jesus fala, não, eu falei para vocês que vocês vão ver a glória de Deus. E realmente isso vai acontecer. A nossa ressurreição também vai acontecer, porque todos nós veremos a glória de Deus. E aí Jesus manda tirar a pedra, eles tiram a pedra e Jesus clama, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. O curioso é que, é claro que por todas as indicações que nós temos aqui, Lázaro muito provavelmente foi carregado para fora, foi levado para fora, porque ele tinha os seus pés e mãos atados, estava todo atado para o sepultamento, estava todo enfaixado, inclusive o seu rosto estava coberto por um lenço, o que era comum, estas ataduras, né, essa maneira de preparar o corpo das pessoas para o sepultamento. Aqui eles dizem que Lázaro chegou e Jesus fala, agora vão lá e desamarrem, solte os seus pés, solte as suas mãos, né, porque agora ele voltou à vida. E Lázaro é ressuscitado por Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo, de fato, é o Deus encarnado. Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Tem a mesma essência, o mesmo poder, e tudo o que ele fez
foi para a glória de Deus, para apresentar a sua promessa de ressurreição e de vida eterna. Mas daí as pessoas falam: mas Lázaro morreu novamente, ele não teve vida eterna. De fato, Lázaro morreu novamente, mas na garantia de que será ressuscitado na volta de Jesus. Todos nós que descansarmos, que dormirmos no Senhor, seremos despertados para a ressurreição e para a vida eterna. Então, este é o texto de Lázaro. O que Jesus está apresentando? Jesus está mostrando que ele é Deus, que ele é o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades, está atento a tudo aquilo que nós precisamos, é capaz de fazer o impossível a qualquer ser humano. Jesus, por ser o Deus encarnado, ele é capaz de fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, se nós permitirmos que o seu poder opere em nós. Então, vale a pena manter a fé, manter a confiança, manter a esperança e saber que Jesus é Deus, prometeu que vai voltar para ressuscitar aqueles que dormiram no Senhor, para nos transformar, se nós estivermos vivos quando ele voltar, receberemos um corpo glorificado e juntos estaremos com o Senhor para toda a eternidade, num lugar onde João fala que ali não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então, quando Jesus voltar e nos levar para a eternidade, nós não teremos mais o problema da morte. Nós seremos ressuscitados para a vida eterna. Seremos ressuscitados para viver eternamente com Jesus, cumprindo o propósito original que ele tem para todo ser humano. Que nós vivêssemos em amor, paz, harmonia, felicidade, que nós fôssemos benignos, que vivêssemos a plenitude da graça de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, aqui a história de Lázaro, ele trata de apresentar a igualdade de Jesus Cristo como Deus, né? E também a garantia da ressurreição e da vida eterna. É isso que o texto de Lázaro está nos apresentando. E a pergunta de Jesus: você crê nisto? Você realmente acredita nisso? Vale a pena acreditar. Por todos os benefícios que nós temos vivendo o cristianismo todos os dias e por tudo que receberemos quando Jesus voltar. Então, vale a pena crer na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial. Continue sendo guiado pelo Espírito Santo e fortalecido na palavra de Deus para a manutenção da sua fé, da sua esperança até a volta de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Que o Senhor dê da tua paz e direção, que estejamos sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.